Você que é do segmento de academia e quer registrar a sua marca, esse vídeo é para você. Sou o Sérgio Ribeiro e hoje eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para registrar a marca da sua academia. Hoje eu vou responder as 10 perguntas mais comuns que eu recebo de empreendedores desse setor, que com certeza vão lhe ajudar a alcançar o registro da sua marca. A primeira pergunta é a seguinte: como fica o registro da marca de academia que possui termos parecidos, como o termo fit e o termo movimento? Que pergunta interessante. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar aqui para você. Eu tenho dito aqui no meu canal que para você registrar a sua marca sozinho é possível, desde que você se prepare para isso. E quando eu falo preparar-se, não é fazer uma pesquisa rasa no Google de como preencher um formulário de registro de marca. Não é isso, não. Eu tenho dito aqui no meu canal como e o que você deve fazer para se preparar para fazer um registro sozinho. E entre as coisas que eu tenho falado, eu falo que você deve tomar conhecimentos do inciso proibitivo, aquilo que você não pode fazer ou não pode conter na sua marca, que são, na verdade, 23 incisos. É isso mesmo, 23 incisos. Você precisa conhecer todas, você precisa ler esse dispositivo. E lá nesse dispositivo, nós temos um dispositivo, um inciso, que trata de termos comuns, ou vulgar, ou termos que têm ligação direta com o produto. Ora, o termo fit, assim como o termo movimento, é comum para a academia. E esses termos, nesse dispositivo legal, diz que essas expressões não são exclusivas. É isso mesmo, não são exclusivas. Mas Sérgio, então como fica essa situação? É muito simples. Você precisa trazer nesse termo algum elemento nominal original. E vou dar um exemplo para você aqui para ficar muito claro. Smart Fit, academia Smart Fit, que certamente você conhece. Ora, ele pegou um termo comum, fit, que designa e demonstra o segmento de atuação dele, e trouxe a expressão smart. Muito bem, o registro será concedido nesse conjunto academia Smart Fit, sem exclusividade a expressão fit. Ok? Vou te dar um outro exemplo para ficar mais claro. Ok? A marca Aerofit. Muito bem, são dois termos comuns para o segmento de academia. Mas quando ele aglutinou esses dois termos, ele obteve um conjunto original, o que significa dizer que naquele conjunto Aerofit ele poderá alcançar a exclusividade. Muito bem, mas eu quero mostrar para você também academias que usam termos muito comuns. E esses termos, para alcançar o registro, ele precisa aqui de uma dica muito importante que eu vou falar para você. Academia Fit, por exemplo, eu já conheço, eu já vi essa marca de uma academia, Academia Fit. Academia comum, Fit comum. Nesse caso, ele não terá exclusividade aos elementos nominativos. Ele não terá, nem no conjunto, ele não terá. E como ele poderá alcançar o registro? Se ele trouxer uma forma distintiva, um logotipo. Veja bem, quando eu falo logotipo, é um ícone, tá? Não é apenas a letra, o formato da letra. Não, ele tem que trazer um elemento distintivo e original. Nesse caso, ele vai alcançar o registro sem exclusividade ao elemento nominativo. O que quer dizer isso? Ele vai ter que conviver com outras academias utilizando o mesmo nome. Se essa outra academia trouxer um logotipo diferente,
ele também vai obter o registro e ele vai ter que conviver com essa marca. Então, o ônus do empreendedor que define uma marca frágil, e quando eu falo frágil, entenda bem, é sob o ponto de vista marcário. O ônus é conviver com outras empresas. Então, se você quer alcançar o seu registro e quer ter exclusividade, conheça esse dispositivo legal, aquilo que você não pode, para que você possa construir e registrar a sua marca forte, sob o ponto de vista da exclusividade. A segunda pergunta é a seguinte: que problemas eu posso enfrentar se eu não registrar a minha marca de academia? Preste muita atenção no que eu vou responder. São muitos os problemas que você pode enfrentar, mas eu vou aqui falar alguns dos problemas. O primeiro problema é você descontinuar o seu negócio. É isso mesmo. Aquele negócio, aquela academia que você montou com muito sacrifício, com muito suor, né? Pegando toda a sua economia de uma vida inteira. Mas você não cuidou da parte mais importante, ou dentre outras, uma das mais importantes para o seu negócio, que é fazer o registro da sua marca. E quando que você deve fazer o registro? No início do seu negócio. É no início, não é depois não. E eu tenho ouvido aqui muitos empreendedores me dizer o seguinte: ah não, daqui a um tempo, deixa dar certo para fazer o registro. Não! Quando der certo, você perdeu o time. O processo de registro de marca é muito dinâmico. Se perde marca de uma hora para outra. Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo para você, nos últimos anos, 2017, 2018, 2016, 17 e 18, o crescimento do registro de marca foi em média de 5 a 6%. 2019 e 2020, o crescimento foi de 15%. Você sabe o que é isso? 15%. Significa dizer que você deve fazer o registro da sua marca quando você inicia o seu negócio. Ok? E quais são as consequências? É você descontinuar tudo aquilo que você iniciou. Mas como descontinuar, Sérgio? Porque você poderá ser surpreendido com uma notificação extrajudicial de quem já tem o registro da sua marca. E aí você vai ter que começar tudo de novo. Ou seja, você perdeu tempo e dinheiro. Além disso, você vai perder oportunidades. Mas que oportunidades são essas? De expandir o seu negócio, por exemplo, seja pelos meios próprios ou de terceiro, ou através do sistema de franquia. Se você não tiver marca registrada, você não pode ingressar no sistema de franquia. Além disso, você pode perder também oportunidade de investimento, porque os investidores, quando se interessam no negócio, eles vão perguntar para você se você já fez o registro da sua marca. E se você não tiver feito o registro, você simplesmente deixou o dinheiro na mesa. Eu estou falando para você aqui 3 situações, mas existem muitas outras. Mas eu creio, para mim, que essas são as mais importantes para que você entenda quais são os problemas que você pode enfrentar se você não registrar a marca da sua academia. Vamos para a terceira pergunta, que é o seguinte: que tipo de marca devo considerar como impeditiva para o registro da minha academia? Que pergunta interessante! Olha só, em primeiro lugar, você precisa, eu já falei que você precisa conhecer os dispositivos proibitivos, ok? Uma vez conhecido esse dispositivo, você vai identificar quais são os conflitos de marca que você pode ter em relação à sua marca ou à marca que você deseja registrar. Então, você tem que fazer uma consultoria de marca, aonde você deve levar em consideração todas as colidências gráficas e fonéticas e também as colidências ideológicas. Então, para explicar melhor o que é ideologia, é, por exemplo, uma marca que você traz em outro idioma, né? Ora, se você traz se a sua marca é uma marca que ela é no idioma inglês, para você considerar o conflito, você terá que fazer a tradução para o nosso idioma pátrio. É isso mesmo, ok?
Quanto à colidência gráfico-fonética, está bem clara, né? Então você precisa entender muito bem essa questão da colidência gráfica e fonética. Se parecer graficamente ou foneticamente, já existe um conflito, ok? Outra coisa que você deve observar, outro aspecto, é com relação às afinidades mercadológicas, ou conflito entre classes. O que eu quero dizer? Uma academia, ela vai registrar numa classe específica, que é a classe de academia. Mas ela poderá ter conflito, por exemplo, com uma atividade de um comércio de roupas esportivas. Preste atenção, se existe uma marca de roupa esportiva, ela vai conflitar com a marca da sua academia. Então, você precisa ter essa visão. Não é só o segmento de academia. E outra coisa, é qualquer tipo de academia. Academia de luta, academia de dança, academia esportiva. Todos esses segmentos, apesar de estarem subnichados, eles conflitam entre si. Eu tenho ouvido empreendedores falar, não, mas a academia que existe é uma academia de luta. A minha é uma academia de dança. A minha é uma academia esportiva. Não importa, está dentro do segmento de academia e são conflitantes. Então, preste muita atenção na hora de analisar esses conflitos. Quarta pergunta, por que é importante eu registrar a marca da minha academia? Ora, por que é importante? Se você não fizer o registro da sua academia, você não poderá crescer com segurança. É isso mesmo. Ora, como é que você vai expandir o seu negócio para outros estados, ou nesse momento que nós estamos vivendo, para o segmento digital, se você não fizer a proteção? Se você não proteger a sua marca para o segmento tradicional, da academia presencial, para a atividade digital, porque hoje muitos profissionais, em função da dificuldade das pessoas se deslocarem até a academia, estão fazendo as suas atividades físicas em casa, Os profissionais estão preparando aulas, pacote de aulas para que o aluno faça a sua aula, o seu exercício, sem sair de casa. Ora, quando ele está dando essa aula digitalmente, ele também precisa fazer a proteção, porque senão ele correrá o risco de ser surpreendido por uma notificação judicial de outro empreendedor, de outro profissional que tenha protegido essa marca naquele segmento. Então, se você não fizer a proteção da sua marca, você não fará a valoração que a sua marca precisa para que você possa crescer com segurança. Então vamos para a quinta pergunta. A pergunta é a seguinte: quais são as principais classes que eu devo proteger a marca da minha academia? Primeiro eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho visto, durante esses mais de 30 anos que eu atuo com uma assessoria em propriedade intelectual, muitos empreendedores quererem economizar nesse aspecto. Por que economizar nesse aspecto? Porque ele quer fazer o mínimo, ele quer gastar o mínimo. Não, primeiro eu quero que você entenda que quando você registra uma marca, você não está gastando, você está investindo no seu negócio. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. E para que você esteja preparado para esse investimento, preste atenção, você precisa se preparar economicamente para isso. Você precisa criar uma rubrica no seu orçamento financeiro para a proteção e defesa de marca. Ok? Muitos empreendedores querem fazer o mínimo porque eles não estão preparados para fazer frente a esse investimento. E aí quer fazer o mínimo necessário. E quando você faz o mínimo necessário, você pode perder a sua exclusividade. E por que eu estou dizendo isso para você? Eu vou contextualizar aqui agora respondendo a pergunta: quais são as principais classes que eu devo proteger a marca da minha academia? A primeira classe, a principal, é a classe 41.
que é a classe de ensino, tá? Treinamento, capacitação. Seja esse ensino de forma tradicional, presencial, seja o ensino virtual, através das redes sociais. Então a primeira classe é a classe 41. Mas você precisa enxergar além, você precisa enxergar muito além, você precisa ter olhos de águia. O que é ter olhos de águia? É uma visão aberta. O que eu quero fazer? Vamos entender? Vou dar um exemplo aqui da Smart Fit. A Smart Fit, ela começou e expandiu o seu negócio pelo sistema de franquia. Ela expandiu. Lá no plano de negócio dela, ela já tinha uma visão de médio e longo prazo. Então, o que ela fez? Ela protegeu a marca dela na classe 41, muito bem. Ela protegeu a classe 9 de aplicativo e app, por onde ela disponibiliza as aulas dela para os alunos. Ela protegeu a marca para a classe 25 de comércio de vestuário. Ela protegeu para a classe 28, que é o comércio de produtos esportivos. Desculpa, a produção de produto esportivo. A classe 25 e a classe 28 são classes de produto. Ela fabrica a marca, os produtos, e estampa a marca dela. Ela protegeu a classe 35, que é o nome do estabelecimento, da academia, e também o comércio de vários outros produtos. Ela protegeu a classe 5, que ela tem um suplemento esportivo, nutricional, ok? Ela protegeu a classe 42 de desenvolvimento de programas específicos para a academia. Olha a visão, olha a visão. Classe 41, principal. Depois ela foi registrando a 5, a 9, a 25, a 28, a 35, a 42. É essa visão que você precisa ter. O seu negócio não nasceu para ficar pequeno, não nasceu para ser pequeno. Você vai expandir. E essa proteção você deve fazer no início do seu negócio. Não faça depois. Porque aquilo que eu falei, depois você perdeu o time. Depois você perdeu a exclusividade. Então, são essas classes, são essas atividades que eu recomendo que você proteja no segmento ou para proteger a marca da sua academia. Sexta pergunta: o que eu tenho que fazer antes de registrar a marca da minha academia? Nossa, que pergunta bacana essa! E eu quero também que você preste muita atenção na minha resposta. O que você tem que fazer, em primeiro lugar, é uma consultoria da sua marca. Olha o que eu estou dizendo, consultoria, não é uma busca simples de marca. Eu tenho dito aqui no meu canal que uma busca simples de marca não responde às reais condições de você poder alcançar o seu registro. E eu tenho visto muito isso. Só para você ter uma ideia, 60% dos empreendedores que fizeram o registro da marca sem se preparar, sem ter conhecimento do que ele precisa fazer antes, não obtiveram o registro. É isso mesmo. 60% dos empreendedores que fizeram o registro das suas marcas sozinhos e não se prepararam e não responderam essa pergunta do que tem que fazer antes, não alcançaram o sucesso das suas marcas. Ou seja, perderam tempo e dinheiro. E pior, perdeu a oportunidade de ter a exclusividade da sua marca. Então a primeira coisa que você precisa fazer é uma consultoria de marca. A primeira coisa que precisa saber é conhecer como funciona o passo a passo do registro de marca no INPI. Se você conhecer o passo a passo e fizer uma consultoria e não uma busca de marca, e aí, se você ainda não viu esse vídeo aqui no meu canal, onde eu falo o que é uma consultoria, o que é uma busca de marca, eu recomendo fortemente
que você assista. E aí, se você assistir, você vai ver que através de uma consultoria, você aumenta sobremaneira a possibilidade de você alcançar o registro da sua marca. Vamos para a sétima pergunta, que também é muito importante, que é a seguinte: com que frequência eu devo acompanhar o meu processo de registro de marca que eu protocolei no INPI? Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Todas as semanas. E sabe por que eu digo isso para você? É comum eu ouvir do empreendedor me procurarem e falar o seguinte: Sérgio, eu depositei a minha marca e até hoje eu não vi a minha marca no INPI. Eu já procurei e não encontro. Quando essa pergunta me chega, ele não acompanhou. Ele deu entrada e simplesmente achou que estava tudo certo. Não está certo. Você tem que acompanhar todas as semanas. E por que eu digo isso para você? Primeiro, eu falei para você anteriormente que você deveria conhecer o passo a passo, o procedimento, como funciona, ok? E quando você toma conhecimento desse passo a passo, você vai ver que existem prazos para serem cumpridos. Depois que você protocola uma marca no INPI, ele vai passar por uma fase de exame formal, e nessa fase de exame formal você tem 5 dias para cumprir aquela exigência, e se você não cumprir nessa fase formal, o seu processo não vai para a base. É isso mesmo, não vai para a base. Então eu depositei hoje, acompanha no dia seguinte. Toda terça-feira sai publicado a RPI, que é a Revista da Propriedade Industrial. Ela é publicada todas as terças-feiras. Depositou hoje, terça-feira seguinte, você já vai lá e acompanha o processo. Muito bem, se você fizer isto, você vai pegar todos os prazos, todas as exigências, todas as publicações. E para cada publicação existe um prazo. Na verdade, são 2 prazos basicamente, 3. O primeiro prazo é do exame formal, que são 5 dias. Se você não acompanhar, o processo sequer vai para a base. Por isso que esse empreendedor que me procurou não encontrou. Tá? O segundo prazo é no exame substantivo, quando o INPI vai fazer uma análise técnica do seu processo. E havendo uma exigência, você tem um prazo de 60 dias para cumprir. Ou se você sofreu uma oposição de um outro empreendedor. Então você também tem 60 dias para cumprir. Ora, se houver uma exigência e você não cumprir, você simplesmente perdeu o seu processo. O seu processo vai engrossar aquela estatística que eu falei para você dos empreendedores que não alcançam os seus registros. Ok? Mas esse acompanhamento ele deve ser feito ao longo do processo. Não é só enquanto está em trâmite o processo. Você depositou, vai passar por uma fase, então tem um exame substantivo, tem um deferimento, né? Que você também tem um prazo. Presta atenção, olha a palavrinha, deferimento. No deferimento é quando o INPI fala para você: parabéns, a sua marca foi deferida, a sua marca foi aceita. E aí ele vai abrir um prazo de 60 dias para você recolher a taxa decenal, que são os 10 anos de vigência do seu registro. Se você não acompanhar, você vai perder o seu processo. É bem verdade que no deferimento você tem um prazo extraordinário. Então, se você não cumprir nos 60 dias, você vai ter, a lei lhe dá mais 30 dias no prazo extraordinário, mas você vai ser penalizado. Você vai ter um custo bem maior se você tivesse cumprido naquele prazo primeiro ou no prazo ordinário. Ok? Muito bem. A partir daí, cumpriu esse prazo, o INPI vai conceder o seu registro, ele vai publicar a concessão e você passa a ser o titular exclusivo daquela marca em território nacional. Mas não para aí, presta atenção, não para aí. Você deve continuar acompanhando. Por que eu digo isso para você? Um registro pode ser anulado até 5 anos a partir da concessão. Como é isso, Sérgio? Depois de concedido ainda pode ser anulado? Pode. Em 2 momentos.
no momento administrativo, ou seja, no próprio INPI, em que abre-se um prazo a partir da concessão de 180 dias para que outro empreendedor possa contestar aquele registro. Presta atenção, havendo essa manifestação desse empreendedor no processo administrativo de nulidade, você terá 60 dias para se manifestar. Ok? Não havendo contestação nos 180 dias, você ainda poderá sofrer uma nulidade judicial até 5 anos a partir da concessão. Significa dizer que você só será dono absoluto da sua marca depois dos 5 anos, quando prescreve toda a condição de nulidade daquele registro. Olha só, prescreve as condições legais de nulidade quanto àquela concessão. Mas existe também um outro dispositivo que trata-se da caducidade. Presta atenção, no Brasil você não precisa estar usando a marca para fazer o registro. Diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que você precisa estar explorando a marca ou ter a intenção de explorar. No Brasil não existe essa regra. Então você pode fazer o registro de uma marca para explorar daqui a 5 anos. Porém, se você não explorar nesse prazo de 5 anos, a sua marca poderá ser caducada. O que é a caducidade? Um outro empreendedor que deseja fazer o registro de uma marca igual ou parecida à sua, vê que você tem marca registrada, vai nas redes sociais, faz uma pesquisa e descobre que você não está explorando a marca. O que ele vai fazer? Ele vai pedir ao INPI para que você prove o uso da marca. Se você não provar nesse prazo de 5 anos, a sua marca será anulada, caducada. Você perderá o seu registro. Eu estou querendo dizer para você que você deve fazer esse acompanhamento semanalmente enquanto o seu registro estiver vigorando ou enquanto o seu negócio existir. Vamos para a 8ª pergunta, que é a seguinte: quais são os maiores erros cometidos por os empreendedores que fazem suas marcas sozinhos no INPI nessas classes? Essa pergunta é muitíssimo interessante, porque existem vários erros, tá? Mas o primeiro erro, ao meu entender, o mais grave, é quando você faz um registro de uma marca e não sabe o que você está pedindo. Eu tenho falado aqui no meu canal, eu tenho um vídeo sobre isso, onde eu falo os tipos de marca, né? Marca nominativa, marca figurativa, marca específica, marca de indústria, marca de comércio, marca de estabelecimento, né? Marca... Essas classificações, essas naturezas de marcas, elas têm que estar muito claras quando você vai preencher um formulário. Por exemplo, eu falei no caso da Smart Fit que ela tem o registro em várias classes. Então ela tem classe de produto, quando ela comercializa, estampa a sua marca nesses produtos. Ela tem marca de serviço, tá? Que é o serviço de academia, as aulas que ela dá digitalmente, as orientações, mentorias que eles fazem digitalmente. E ela tem também as classes específicas. Quando você não conhece essas regras ou não se preparou para isso, quando você vai preencher o formulário, você pode errar. E tenho visto muitos empreendedores errando. Por exemplo, se você vai pedir uma marca de serviço, você tem que assinalar lá no formulário marca de serviço. Preste atenção. Lá tem marca de serviço, marca de indústria e marca de comércio. Ora, se eu sou uma academia e a classe principal é a classe 41, que é de serviço, eu tenho que assinalar classe 41, serviço. Eu tenho visto empreendedores preencherem na classe 41 como classe de comércio ou como classe de indústria. O que vai acontecer quando ele faz isso? O INPI vai publicar uma exigência. Ele vai perder mais tempo, ele vai perder mais dinheiro, ele vai perder dinheiro, porque até então ele estava investindo. Se fez errado, ele começa a perder, porque era um valor que não estava previsto, que ele vai ter que gastar para cumprir aquela exigência.
Então, muito ligado nessa questão. Marca nominativa, marca mista, que é a natureza da marca. Se eu vou pedir a marca somente do nome, eu tenho que assinalar no formulário marca nominativa. Eu tenho visto empreendedor escrever lá marca mista quando é marca nominativa. Isso tudo vai fazer com que você perca tempo e dinheiro, ok? Primeiro, que você vai perder muito tempo. Eu tenho dito aqui também no meu canal que o prazo de concessão do registro hoje no NPI é muito rápido, tá? Hoje nós temos aqui no escritório marca que foram concedidas com 5, 6 meses, tá certo? Se você, e o prazo médio é de 6, vamos botar de 5 a 12 meses, ok? Se você não preenche corretamente o formulário, você vai cometer o erro, vai cair em exigência e o seu processo pode demorar mais. Tá? Você pode, por exemplo, marcar uma classe em que você não fez um estudo adequado, a consultoria adequada, então você vai sofrer um indeferimento. Olha só a consequência quando você não faz um pedido de marca preparado, né? Você não faz uma consultoria, faz apenas uma busca de marca. Você está fadado a ter a sua marca indeferida de ofício, né? E com isso você vai perder tempo e dinheiro. Então presta muita atenção, porque isso vai lhe ajudar a você alcançar o registro da sua marca. Vamos para a nona pergunta, estamos chegando ao final desse vídeo. E a nova pergunta ela é bastante interessante, que é a seguinte: o que o empreendedor de uma academia precisa saber para registrar sua marca através de uma assessoria? Que pergunta interessante. E eu costumo dizer o seguinte: independentemente de você contratar ou não uma assessoria, cabe a você, empreendedor, a decisão de proteger e valorizar a sua marca. Cabe a você. E é muito importante que você entenda do processo de registro de marca. E por que eu digo isso? Quanto mais você entender, melhor será o seu entendimento para com a assessoria. Você vai entender a linguagem dessa assessoria. Você vai, inclusive, avaliar essa assessoria. Por quê? Existem empresas e empresas, né? E você precisa entender se essa empresa que você está contratando para cuidar do seu bem maior, que é a sua marca, se ela está capacitada para isso, se ela está preparada para isso. E para que você possa fazer essa avaliação, você precisa entender do processo, né? Então, você precisa entender o passo a passo, o fluxograma de como funciona todo o processo de registro. Você precisa entender como você deve proteger a abrangência dessa proteção. E aqui eu quero chamar a sua atenção. A proteção marcária, ela é muito mais ampla do que você imagina. Muito mais ampla. Eu falei para você de uma academia. Imaginemos que a Smart Fit, com uma visão rasa, tivesse feito a proteção da marca dela somente na classe 41. O que ela teria permitido? Que outros empreendedores fizessem o registro da marca Smart Fit em todos os demais segmentos que ela não protegeu. Com isso, ela perderia a exclusividade absoluta da marca dela. E por que eu digo isso para você? Porque eu vi recentemente uma situação de um empreendedor que não conhecia os procedimentos, o passo a passo, e contratou uma assessoria, e nesse caso ele entendia que não precisava entender nada disso, a assessoria que cuida. Não, não é assim não. Precisa entender, porque quando você entende, você consegue mensurar, tá? O grau de conhecimento daquela assessoria, que é um conhecimento que lhe dá segurança, tá? Ou não. E aí, nesse caso que eu estou trazendo para você, a assessoria trouxe para essa empresa, atuava no segmento de hamburgueria, ok? Ele tinha uma hamburgueria. E o profissional, a assessoria,
apresentou para ele uma atividade para ele contestar um outro empreendedor que estava registrando uma marca de suco. Ora, suco tem a ver com hamburgueria? Claro que tem a ver. Eu falei para você que a proteção era ampla. Se ele está no segmento de hamburgueria, ele está no segmento de alimentação. Então qualquer produto de alimentação vai conflitar com a marca dele. E aí esse empreendedor falou para a assessoria que não ia fazer o ataque, porque esse outro empreendedor trabalhava com suco e trabalhava com hambúrguer. Vamos trazer isso para o caso da academia? Ora, eu tenho a marca Smart Fit na 41. Não protegi essa marca para a classe 35 de comércio de produtos de academia. Não protegi. Aí vem um empreendedor e pede a marca Smart. Vamos falar Smart, tá? Porque é uma marca de confecção. Smart. Tem conflito? Ora, se é uma marca de produtos esportivos ou não, sim, tem afinidade mercadológica direta ou conflito com a atividade da academia. Se ele não combater, ele vai perder aquele registro. Ele vai permitir que o NPI dê o registro para aquela empresa. Ora, o que eu quero dizer para você é que quando você tem conhecimento de como funciona, fica muito mais fácil para você entender o linguajar da assessoria, entender se aquela informação que a assessoria está trazendo para você é de fato relevante para você, que você de fato tem que atuar, porque eu tenho visto aí também aqui para nós algumas assessorias trazer situações desnecessárias. Ora, se você tem conhecimento de causa, você fala, não, ok, tá tudo ok, ou não, não concordo, aí você vai falar de igual para igual. Você como empreendedor, a quem cabe a decisão, e com a sua assessoria. Não só isso, você vai definir melhor as estratégias de defesa e ataque e de proteção do registro da sua marca. Então, muito ligado nessa questão. Procure se preparar, procure conhecer o passo a passo, tá? Para que você possa contratar essa assessoria e entender o que ela está trazendo para você e entender o linguajar dela. Porque se você não conhece, fica tudo muito difícil, né? Então, a partir do momento que você se preparou, fica muito mais fácil você lidar com essa assessoria. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e nós vamos para a 10ª pergunta, que é a seguinte: como eu sei o que acontece ou o que pode acontecer com o meu pedido de registro de marca? Essa resposta, ela é simples, mas não é rápida. Por que eu digo isso para você? Ela vai requerer da sua parte um comprometimento, uma dedicação. Ao final desse vídeo, eu vou disponibilizar um link, ok? Onde eu vou disponibilizar um fluxograma completo do funcionamento ou de como ou o que pode acontecer no seu processo de registro de marca. Nesse fluxograma, eu te explico desde o início da consultoria como você deve proteger, quando você deve atacar, quando você deve se defender, desde o início do processo até a vigência do seu registro. Então eu vou disponibilizar, você vai clicar aqui na descrição, no link da descrição desse vídeo, ou na bio do meu perfil do Instagram, onde eu vou disponibilizar esse fluxograma para você. Com esse fluxograma, você vai saber exatamente o que pode acontecer, o que acontece e o que pode acontecer durante um processo de registro de marca. Chegamos ao final desse vídeo e se o que eu tratei aqui, o que eu trouxe para você, foi relevante para você, ajudou a você a ter mais conhecimento de como fazer um processo de registro de marca da ONB sozinho, ajudando a você a ganhar tempo e dinheiro, tá? E quiser saber mais alguma coisa, compartilhe aqui conosco aquilo que você quer saber mais, dê aqui o seu like, compartilhe com outros empreendedores que também
querem fazer o seu registro sozinho, compartilhe esse conhecimento para que mais empreendedores possam alcançar o registro das suas marcas e dessa forma realizar os seus sonhos. Até o próximo vídeo.